a equipe do Mano Menezes por 2-0 com gols do Memphis Depay e Gustavo Henrique, e encerra a sequência de jejum sem vencer o Grêmio na Arena. O Corinthians não vence o Grêmio na Arena desde 2014, olha só. Foram sequências de empate, mas claro, teve vitórias consecutivas, algumas vitórias que foi na Arena do Grêmio, que o Corinthians conseguiu, mas em casa foi várias sequências de empate, inclusive no ano do rebaixamento do Grêmio, o Corinthians só conseguiu arranjar um empate, né? Enfim, vamos falar da escalação do Corinthians primeiramente? Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique, Angileri, Matheus Bidu, Maicon, Carrilho, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Bom, o Corinthians e Grêmio foi um jogo, né, dentro do que se espera. O Dorival conseguiu arrumar um problema desde ano passado, né, que a gente sabe que é a questão da defesa. Corinthians, você pode ver desde a época do Ramon Dias, com o trio como Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, do meio campo para frente era uma equipe extremamente boa, né, de meio para ataque, criava várias chances de situação, mas em questão de defesa tomava muito gols, né? O Dorival conseguiu arrumar esse problema, o Dorival conseguiu, de certa forma, arrumar a defesa do Corinthians, e hoje fez uma coisa interessante, né? O Corinthians jogou em linha de 5-3-2 quando o time não tinha bola, né? E quando tinha bola, o Corinthians fazia nessa sequência de soltar um Angileri de lateral e Matheus Bidu de ala. Matheus Bidu soltava mais como ponta esquerda e disparava. O Angileri jogava como lateral quando o Corinthians tinha posse de bola, né? De certa forma, o Corinthians fez essa função. O João Pedro Choca também conseguiu, de certa forma, permanecer na equipe, porque o João Pedro Choca vinha jogando bem no Campeonato Paulista, mas foi escanteado pelo Ramon Dias depois do pênalti cometido contra a equipe do Barcelona. O João Pedro Choca, ele então começa a ser utilizado e foi mantido da equipe depois da volta do André Ramalho. Então, Choca volta. E outra boa notícia para a fiel torcida é a volta do André Carrilho. O Carrilho era um jogador que dita o ritmo de saída de bola, né? É um jogador importantíssimo no meio-campo, embora dentro do jogo não conseguiu, né? Então, essa foi a conclusão. Cruzamento do Rodrigo Garro, Gustavo Henrique faz gol de cabeça, saída precipitada do Volpi, né? E grande cabeçada do Gustavo Henrique, já vinha feito em vários jogos, no maior clássico do futebol brasileiro, contra o maior rival, né? O Gustavo Henrique fez vários função de cabeça. E esse lance anterior de Rodrigo Garro e o Alberto cabeçados, e a grande defesa do Volpi, né? Grande jogo do Rodrigo Garro, grande passe para o Yuri Alberto. Toma e faz, Yuri Alberto acaba cabeceando e o Volpi responde da melhor forma, né? Então, de certa forma, foi o que aconteceu, né? E outras das coisas que acontecem foram as trocas de função entre Memphis Depay e o Rodrigo Garro. Memphis Depay vem jogando com uma espécie de meia atacante, certo? E Rodrigo Garro também solto mais como meia. Os dois fazendo essa dupla função, né, de troca de posição. O Memphis Depay trocando as posições entre eles, né? Então, e dessa forma, assim, misturando, confundindo a marcação do Dodge em vários momentos do jogo em que os dois jogadores, tanto Memphis quanto
Rodrigo Garro fazendo essa função. André Carrilho também, né, trouxe essa grande qualidade de Corinthians na ofensiva. E também outra boa notícia para a torcida do Corinthians é a questão da volta, né, volta da torcida organizada. De certa forma, foi liberado depois da punição no jogo no final do Campeonato Paulista, no maior clássico do Brasil, onde a torcida do Corinthians soltou o sinalizador, né, e acabou sendo punido com isso. O Corinthians enfrenta um Grêmio que vinha de uma recuperação muito boa, né? O Arthur fez um grande jogo no meio campo, ditou o ritmo do jogo, fez várias criações de jogada do Grêmio, mudou em vários momentos, ditando criação de jogo, né? E teve um chute de fora do Amuso, né, que o Hugo Souza defende, certo? Essa questão de formação do Dorival é muito interessante, nessa questão de um chute do Depay na trave, né? Falando nisso, uma grande jogada pelo lado, Maicon e o Garro, e o Depay chuta na trave, certo? Essa questão de Dorival de colocar 3 zagueiros, né, de arrumar a defesa do Corinthians, e um jogo contra o Grêmio, sabendo o estilo de jogo do Mano Menezes, que vai colocar uma equipe mais defensiva, sabendo que o jogo vai ser fora de casa, colocando o Maicon como a característica de marcação, né? Carrilho não é um jogador de marcação, é um jogador mais de criação, de saída de bola. Você tem o Rodrigo Garro, Memphis Depay e o Uri Alberto, certo? Então, nessas condições, você só tem um Maicon para fazer essa função e povoando mais jogadores na defesa. Então, o Grêmio teve algum momento de contra-ataque, principalmente no segundo tempo. O Corinthians teve bastante criações, principalmente com as tabelas entre Memphis Depay e o Rodrigo Garro, né, e o Carrilho, e só tem um jogador com essa característica de defesa, que é o Maicon. Praticamente o Carrilho não é um jogador de combate, e você tem jogadores como Angeleri, Choca e Gustavo Henrique fechando, e você tem 2 laterais que de muito de pisar na área, que é o caso do Mateuzinho e Matheus Bidu. Teve um pênalti, um lance reclamado pela torcida do Corinthians do Yuri Alberto, no Noriega. Para mim foi pênalti claríssimo. O juiz acabou optando por seguir, né? Em segundo tempo vimos um Corinthians mais dominante, um Corinthians que buscou mais o jogo no ataque, né? E um Grêmio que tentou algumas contra-ataques. A gente sabe que o trio, Memphis, Rodrigo e Yuri, são um trio de muita qualidade ofensiva, mas na questão de reposição defensiva, na questão de ajudar para marcar, embora o Dorival tenha falado que vê o Memphis com essa característica de ajudar, o jogo sem a bola é um jogo interessante, né? Porque, querendo ou não, para quem está no estádio, realmente tem essa percepção sobre o Memphis Depay, né? Mas mesmo assim, o Corinthians ainda sofre muito a questão de jogo sem a bola, porque embora não é um ponto forte desses trio de ataque, né? E o Corinthians povoando os jogadores na zaga, o Alisson, algum momento, disparando pela direita, né, na posição do Matheus Bidu, que tem dificuldade, o Angeleri lá, né? Então essa questão fez com que tivesse alguma chance, né? Mas o Grêmio também, tirando o Arthur meio campo, o Carlos Vinícius, que é um grande destaque dessa janela da contratação da equipe do Mano Menezes, não foi tão efetivo. O Yuri Alberto está muito abaixo do que é o Yuri que a gente conhece, que chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, e o próprio Yuri antes da lesão, né? A gente viu que é o Yuri que a gente conhece ainda está longe, embora Yuri esteja muito abaixo. Foi um grande jogo do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro voltou inteiro, né? A gente sabe que ele tem uma lesão crônica e ele vai jogar com essa lesão. E a entrada do Guinegão já arranjando um lance
né, para o Corinthians, né? Participa do jogada, o Depay tenta um chapéu em cima do Dodge e acaba cometendo pênalti. O Depay dessa vez, sem graça, bate cruzado, né? Dentro do lance do jogo em que ele estava um pouco desligado, em vários lances ele, principalmente na questão de finalização, teve dificuldade, né? Enquanto na questão de finalização, quando ele tentou finalizar em algum momento, mostrou que ainda parece não estar muito num Depay que a gente conhece, mas em jogo de participação de criação no meio campo, com o Garro, trocando a função, ele e o Garro como meio atacante, né? Ele tá um pouco mais recuado para tentar fazer essa função com Rodrigo Garro. Já vimos ele tentar fazer essa função contra o Atlético Mineiro, né? Diferente que ele fazia ano passado, em que deu uma arrancada de 8 vitórias seguidas. Ele jogava mais de atacante ou segundo atacante. O Depay hoje está mais fazendo a função de armador, trocando posição com Garro, né? Isso é uma coisa interessante, ponto positivo, né? O Dorival conseguiu pela primeira vez, segunda vez, né? Terceira, desculpa, a gente vai contando os jogos com o Atlético Mineiro, contra a Vitória, com o trio Garro, Yuri e Memphis, certo? E nesse caso, voltamos a ver o Corinthians ainda é invicto, esse ano jogando com o trio Garro, Yuri e Memphis, só perdeu o jogo que foi contra a Barcelona pela Libertadores. Muito positivo, a equipe do Dorival soma 42 pontos, né? Se distancia de zona de rebaixamento, e engata a sequência de tabu em casa contra o Grêmio. Última vitória contra o Grêmio foi em 2014, depois série de empate, se não me engano perdeu um jogo que foi amistoso lá em 2018, mas embora tenha vencido vários jogos lá na Arena do Grêmio, o Corinthians conseguiu encerrar esse tabu. E é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau.